Bom, aula intitulada Músculos da Mastigação. Eu sou o professor Dr. Radamés Bezerra Melo, sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia, doutor em cirurgia. Esta aula está sendo ministrada para a Faculdade Paulo Picanço, mais precisamente na disciplina de anatomia bucomaxilofacial. As características gerais dos músculos da mastigação. São 4 pares de músculos, sendo eles masseter, temporal, pterigóideo medial e pterigóideo lateral. Ou seja, como eu estou dizendo, são em pares. Eu tenho o músculo masseter do lado direito e do lado esquerdo, temporal do lado direito e do lado esquerdo, pterigóideo medial do lado direito e do lado esquerdo e pterolateral também do lado esquerdo e do lado direito. Ou seja, são músculos bilaterais. A origem biológica deles é comum, todos eles advêm do primeiro par de arcos faríngicos, são inervados por ramos da raiz motora do nervo trigêmeo, quinto par craniano, mais precisamente do nervo mandibular. Então, o nervo mandibular é o que faz o nervo trigêmeo ser um nervo misto, ou seja, nervos mistos são que fazem inervação tanto do ponto de vista motor como do ponto de vista de sensibilidade. Então, são nervos de sensibilidade e nervos motores. A parte mandibular do nervo trigêmeo é que é essa parte mista. E mais precisamente, a parte motora do nervo mandibular vai fazer a inervação desses 4 pares de músculos que nós supracitamos, que são o músculo masseter, temporal, pterigóideo medial e pterolateral, que são os músculos da mastigação. São associados à dinâmica da TM, ou seja, eles fazem a movimentação da mandíbula. Mais precisamente, eles fazem a movimentação da mandíbula de 2 maneiras, realizando o abaixamento da mesma e realizando deslizamento. Então, os músculos da mastigação têm essas 2 possibilidades, onde eu tenho 3 pares relacionados com o abaixamento da mandíbula, que são masseter temporal e pterigóide medial, e um relacionado com o deslizamento da mandíbula, seja ela para os lados, seja ela para frente, que é o músculo pterigóideo lateral. Todos os 4 pares de músculos têm origem no crânio e inserção na mandíbula. É só você lembrar da definição de origem e inserção. Inserção é a parte do músculo que vai se ligar ao osso móvel. E origem, a parte do músculo ligada ao osso fixo. O crânio é fixo, a mandíbula é móvel. Então as inserções obrigatoriamente necessitam ser na mandíbula. E a origem no crânio. Então aqui nós conseguimos ver nessas imagens, tanto na vista lateral como na vista inferior, os músculos da mastigação. Aqui eu consigo ver o músculo temporal, em formato de leque. Consigo ver, em formato retangular aqui, o nosso músculo masseter. Claramente os 2 músculos são visualizados nessa imagem. E consigo ver aqui na vista inferior posterior, consigo ver o músculo pterigóideo lateral e o pterigóideo medial. Observe que o medial está mais próximo da linha sagital mediana e o lateral mais distante da mesma, mais próximo da lateral. Então, por isso, pterigóideo lateral e pterigóideo medial. Vamos falar de um por um agora dos músculos que eu acabei de falar, dos músculos da mastigação. O primeiro músculo que vamos conversar é o músculo masseter. Ele é o músculo mais potente do corpo, sendo o principal elevador da mandíbula. Ele localiza-se lateralmente na face, recobrindo parcialmente a face externa do ramo ascendente da mandíbula. Esse osso aqui é o osso da mandíbula, mais precisamente essa região aqui é a região do ramo ascendente da mandíbula, e ele vai recobri-lo por lateral. Então ele vai cobrir lateralmente o ramo ascendente da mandíbula. Ele é espesso, curto e retangular. Então você pode observar claramente que ele tem um aspecto retangular, sendo revestido por uma fáscia, a fáscia massetérica. Os músculos, de modo geral, são cobertos por uma fáscia. Os músculos da mastigação são todos cobertos por fáscia. São estruturas que fazem proteção e que permitem um fácil deslizamento entre os músculos, não permitindo tanto atrito entre os mesmos. Possui um feixe superficial maior e um feixe profundo menor. Aqui é o feixe superficial, ó. E abaixo dele, nós temos o feixe profundo, que seria isso aqui, ó. Essa parte aqui que nós temos a mostra é a parte do feixe profundo. Que não é só essa partezinha, tá? Que ela tá realmente por dentro.
ela viria desse jeito, ó. Seria mais ou menos desse tamanho. E com certeza ele é menor que o feixe superficial. Observe que a orientação das fibras é diferente. Então o feixe profundo tende a fazer uma retrusão mandibular, um pouquinho de retrusão mandibular na hora do fechamento. E já o feixe superficial faz um pouquinho de protrusão mandibular, mas bem discreto. Origem do músculo masseter. A origem do músculo masseter do feixe superficial vai se dar na porção inferior do osso zigomático até a sutura zigomático-temporal. Então, consigo ver claramente aqui a sutura zigomático-temporal entre o osso zigomático e o osso temporal. E essa parte aqui é uma porção mais anterior do arco zigomático. Então, na borda inferior do arco zigomático, anterior à sutura zigomático-temporal. Já a porção profunda, já em verde aqui agora, mostrando a sua origem, vai ter uma origem posterior à sutura zigomático-temporal, na região temporal do arco zigomático. Para ficar simples, você pode colocar e pode entender que a origem do músculo masseter se dá na borda inferior do arco zigomático. Isso é uma resposta generalista, sem dividir feixe superficial e feixe profundo. Função do músculo masseter vai ser intimamente ligada com a sua inserção. Como todos os músculos, a inserção vai se movimentar, vai se aproximar da origem. E a inserção do músculo masseter é no ramo ascendente e ângulo da mandíbula. Ou posso chamar também de tuberosidade massetérica. Então, aqui mostrando para vocês, ó, eu tenho toda essa região, essa parte aqui já é parte de ramo ascendente da mandíbula e aqui o ângulo da mandíbula. Então, por lateral, região de ângulo da mandíbula. Ou posso chamar também de tuberosidade massetérica. Quando é por lateral, esse aumento de volume é chamado de tuberosidade massetérica. Ação do músculo masseter, feixe superficial, elevação e discreta protrusão da mandíbula. Como eu tinha falado para vocês, a inclinação das fibras para anterior dá esse sentido de movimentação. Já o feixe profundo, elevação e leve retrusão, esse sentido contrário, puxar a mandíbula para trás. Protruir é levar a mandíbula para frente, retruir para trás. Na fase final do fechamento da mandíbula, quando está encostando os dentes, o toque dos dentes maxilares com os dentes mandibulares, geralmente se tem uma leve retrusão mandibular e vai ser ocasionada pelo músculo masseter, mais precisamente o seu feixe profundo. Então, aqui uma imagem, um vídeo do fechamento da mandíbula. Observe que o masseter está por aqui, ó. Aqui é o masseter, aqui é pterigoide medial, que também vai atuar sinergistamente com o masseter, ou seja, vão fazer funções semelhantes no fechamento, só que ele vai atuar por medial ao ramo da mandíbula. E aqui eu tenho outro músculo, que não é um músculo mastigatório, é um músculo supraioideu, que esse aqui eu já adianto para vocês, é o músculo digástrico, veremos em aulas a seguir. Músculo temporal. Músculo temporal, por sua vez, é um músculo em formato de leque, localizado na fossa temporal, situado lateralmente ao crânio. Esse músculo nós estamos visualizando aí em verde. Ele é recoberto pela face temporal até a altura do arco zigomático. Possui 3 feixes. Feixes anterior de fibras verticais. Feixe médio de fibras oblíquas. E o feixe posterior a gente chama de fibras horizontais. Lembre-se, o sentido da fibra orienta o movimento. Então, feixe vertical e feixe oblíquo, ou seja, os feixes anteriores e médios, tendem a orientar o movimento da mandíbula para fechamento. Já o feixe posterior, que está fazendo nesse sentido, sentido horizontal, no sentido antero-posterior, quando o músculo masseter se contrai, tende a puxar esse processo coronoide, adiantando que é uma das inserções do nosso músculo temporal, para trás. Isso é fazer o que? Movimento de retrusão mandibular. Então, estou sempre falando da relação das fibras com o movimento, porque fica fácil entender o movimento
se eu sei o sentido da fibra e se eu conheço de origem e inserção. Os feixes convertem para um tendão espesso que se insere no processo coronoide. Lembra do processo coronoide? Está aqui, parece uma barbatana, um tubarão. A linha oblíqua, que eu falei para vocês, linha oblíqua externa e linha oblíqua interna, e a crista temporal da mandíbula. A crista temporal da mandíbula é essa porção mais anterior do ramo mandibular. Então ele se insere. A inserção desse músculo, o tendão, que é a inserção desse músculo, vai convergir para o processo coronoide e para essa região anterior de ramo mandibular. Vamos falar da origem do músculo temporal. A origem é na linha temporal. Então aqui nós temos as linhas temporais. Adianto, ou acrescento na verdade, que as linhas temporais não fazem parte do osso temporal. Elas estão precisamente no osso frontal e osso parietal. Cada vez então, por que o nome é linha temporal? Porque o músculo temporal se origina daí. E causa essa impressão no osso frontal e no osso parietal. Esse acidente ósseo. Fossa temporal, a fossa temporal ela está presente, essa fossa que está presente tanto no osso frontal, como no osso parietal, como no próprio osso temporal. Também é uma origem. E eu vou ter mais a terceira origem, que é a face medial da fáscia temporal. Aí eu peço um pouquinho da atenção de vocês e que vocês escutem o que eu estou falando para que vocês possam entender essa palavra ou essa frase que é quase um trava-língua. Face medial da fáscia temporal, se você tentar decorar, você provavelmente vai esquecer. Eu quero que você entenda e pense numa moeda. Uma moeda possui duas faces. Em vez de pensar na face da moeda como cara e coroa, imagine como medial e lateral. Então eu tenho uma fáscia, que é uma estrutura que recobre, uma estrutura laminar que vai recobrir esse músculo, e que vai ter duas faces. Essa face, essa estrutura laminar, esse tecido conjuntivo que recobre o músculo, que protege o músculo, tem duas faces. Uma face que tem contato com o músculo, que é a face medial, e uma face que está para fora, que está para a lateral, que é a face lateral. A face que está em contato com o músculo é considerada uma origem. Então a origem dele vai ser também uma origem que não é óssea, uma origem vinculada a tecido mole, tecido conjuntivo, vai ser a face medial. De quem é essa face medial? Da moeda. Que moeda é essa? O nome da moeda é fáscia temporal. Então, face medial da fáscia temporal. Músculo temporal, a sua origem, mais uma vez, vai estar nessa região, que são as linhas temporais. Fossa temporal, na região. Essa região aqui é a região de fossa temporal. Consigo ver claramente, região da fossa temporal. E consigo ver a face medial da fáscia temporal. Músculo temporal, inserção. Inserção do músculo temporal vai se dar nas margens e face medial do processo coronoide da mandíbula. Então, processo coronoide da mandíbula e também na crista temporal da mandíbula, que é essa porção anterior do ramo mandibular. Então tá aqui agora marcado para vocês, em vermelho. Bem marcado em vermelho. Processo coronoide e região anterior do ramo mandibular. Aqui é uma imagem do livro, que eu consigo ver claramente aqui o tendão, ó, abraçando o processo coronoide e a região anterior do ramo mandibular, ó, seja na linha oblíqua externa ou na linha oblíqua interna. Ó. 3 aqui é o tendão do músculo temporal. Para quem não está entendendo, aqui ó, incisura sigmoide, processo coronoide abraçado por esse tendão, côndilo da mandíbula e ramo mandibular. Para quem não estava entendendo a imagem. Mais uma vez, ramo mandibular, processo coronoide, recoberto pelo tendão do músculo temporal, incisura sigmoide ou incisura da mandíbula e o côndilo mandibular. Ação do músculo temporal, como eu tinha falado para vocês, intimamente ligado às fibras. Elevação da mandíbula, fibras anteriores e média, e retrusão da mandíbula, fibras posteriores, que são as fibras horizontais. Mas o músculo pterigoideo medial. O músculo pterigoideo medial é um músculo retangular que recobre parcialmente a face medial do ramo da mandíbula. Ele é um músculo considerado sinergista do músculo masseter, ou seja, faz função basicamente igual à do músculo masseter, bem semelhante.
E ele tem características e formas também muito parecidas. Só que ele também é retangular, só que menos robusto que o músculo masseter. E aqui está ele. Conseguimos ver ele aqui nessa imagem. Origem do músculo pterigóideo medial. Ele vai ter origem no processo pterigóide, que é esse processo aqui, ó, pessoal, do osso esfenoide. Então, origens no processo pterigóide. Mais precisamente, na lâmina lateral. O processo pterigóide ele possui duas lâminas. Essa aqui é uma lâmina medial, ó, está mais para o meio. E tem uma lâmina lateral, que está para lateral. Então, tem uma lâmina lateral e a lâmina medial. Lâmina medial e lâmina lateral. Para quem não está entendendo, aqui é o osso maxilar, ó, os dois ossos maxilares, dois ossos palatinos, aqui vista dos dois ossos zigomáticos inferior. Isso aqui é uma vista inferior, tá, pessoal? Tô olhando de baixo, ó, os dentes aqui, ó. Consigo ver os dentes aqui do meu paciente. Os terceiros molares desse paciente aqui, que é um crânio ósseo, né? Não é um paciente. Então, consigo verificar aqui claramente lâmina medial, lâmina lateral e lâmina lateral. Cada lâmina dessa possui também duas faces. Essa aqui é a face medial da lâmina medial. Aqui por dentro, se eu conseguisse olhar aqui por dentro, eu veria a face lateral da lâmina medial. Na lâmina lateral a mesma coisa. Eu tenho a face medial da lâmina lateral e aqui por fora a face lateral da lâmina lateral. Tá? Parece um trava-língua, mas se você parar, raciocinar e pensar, é relativamente simples, embora também tenha um quê de trava-língua. Então, ele vai ter origem vinculada à face medial da lâmina lateral do processo pterigóide do osso esfenoide. Radamés, parece um trava-língua, é muito difícil. É só você parar e pensar como um endereço. Eu venho dar o endereço da minha casa, tenho que falar o número, a rua, o apartamento, eu tenho que falar o bairro, eu tenho que falar a cidade, então eu tenho que dar o endereço completo. Como é que eu dou o endereço completo dessa estrutura? Eu vou começar falando da face. A face que ele vai atrelar, se vai ser... O endereço é aqui, ó. O local que ele vai ter é bem aqui. E esse endereço começa como? Falando a face. A face é o quê? Medial. De qual é a lâmina? Lateral. De que processo? Processo pterigóide. De que osso? Do osso esfenoide. Então vai ser mais fácil agora você entender. Face medial da lâmina lateral do processo pterigóide do osso esfenoide. Mas não é somente isso a origem. A origem também é na fossa pterigóidea, que é essa fossa que fica entre as duas lâminas, entre a lâmina medial e a lâmina lateral. Essa é a região de origem do músculo pterigóide medial. Inserção. Inserção vai ser na face medial do ângulo da mandíbula. Bem aqui. Ou na tuberosidade pterigóidea. Mas Radamés chamou essa região aqui, ó, esse aumento de volume na base da mandíbula do ângulo, quando falou por lateral, você chamou de tuberosidade massetérica. Agora está chamando de tuberosidade pterigóidea. Exatamente. Estou chamando de tuberosidade pterigóidea quando essa tuberosidade, eu olho por ela, eu a toco. O nome dessa região aqui, ou desse acidente, é tuberosidade pterigóidea, se for por medial. Se for por lateral, o nome dela passa a ser tuberosidade massetérica. Ações. Elevação da mandíbula, semelhante à ação do músculo pterigóide medial, é semelhante à do masseter. E uma leve protrusão mandibular. Como eu tinha falado, músculo sinergista do músculo masseter. Consigo ver aqui claramente aqui o músculo pterigóide medial, fazendo sua função de fechamento da mandíbula, sendo um músculo antagonista desse músculo aqui, mais uma vez aparecendo, que é o músculo digástrico, que é um músculo supraioideo, que vai ser antagonista dos músculos que vão realizar fechamento da mandíbula, porque ele faz o digástrico, por sua vez, abaixamento da mandíbula, abertura de boca. Músculo pterigóide lateral. Localiza-se lateralmente ao músculo pterigóide medial, por isso o nome é pterigóide lateral. Tem relação direta com a articulação temporomandibular. Possui duas cabeças, uma superior e uma inferior.
e participa dos movimentos de protrusão e lateralidade da mandíbula, ou seja, participa dos movimentos de deslizamento mandibular. Então aqui eu consigo ver claramente o músculo pterigóide lateral cabeça superior, pterigóide lateral cabeça inferior. Mesma coisa nessa imagem, pterigóide lateral cabeça superior e cabeça inferior. Então, vamos lá. Músculo pterolateral origem. A origem da cabeça superior é na crista infratemporal da asa maior do osso esfenoide. Então, essa região aqui é a crista é a região infratemporal. Ela tem uma crista, que é essa região aqui mais pontiaguda. É a crista, é o ápice dessa região. Um ápice de cabeça para baixo, mas é um ápice. É a crista da região infratemporal. E de que osso ela é? Da asa maior do osso esfenoide. Então, crista infratemporal da asa maior do osso esfenoide. É um acidente ósseo da asa maior do osso esfenoide. Já a cabeça inferior. Cabeça inferior vai ter uma origem nessa região, que nada mais é que a lâmina lateral do processo pterigóide do osso esfenoide. Mas que face? Nesse caso, a face lateral. Então, vai ter origem na face lateral da lâmina, também lateral, do processo pterigóide do osso esfenoide. É aquela história que eu falei para vocês do endereço completo da região. Tá ok? Uma dica, ou uma informação, mas mais precisamente falando. Tanto o pterigóide lateral quanto o pterigóide medial, eles vão ter origem na lâmina lateral do processo pterigóide do osso esfenoide. Só que nessa lâmina lateral, o músculo pterigóide lateral vai ter inserção na face lateral e o pterigóide medial na face medial, mas ambos são na lâmina lateral. Músculo pterigóide lateral, a sua inserção. A cabeça superior é na margem anterior do disco da ATM, não está sendo visualizado aqui porque o disco da ATM não está nessa estrutura. A estrutura aqui é só um osso mandibular, então ele é uma estrutura de fibrocartilagem. Já a cabeça inferior vai ter origem nessa região aqui, ó, que é a região anterior do pescoço da mandíbula, do colo da mandíbula, que tem uma leve depressão e que ela tem um nome. Esse acidente ósseo tem um nome, é chamada de fóvea pterigóide. Aí eu peço para você não se confundir, chamando essa região de fossa pterigóidea, porque fossa pterigóidea não é aqui. Aqui é a fóvea pterigóidea. A fóvea, pela impressão que o músculo pterolateral faz, essa região recebeu o nome de fóvea pterigóidea. Fossa pterigóidea, que é uma fóvea maior, anatomicamente falando, essa fossa você vai encontrar entre as lâminas do processo pterigóide. Entre a lâmina lateral e a lâmina medial. Aí vai ter uma fossa, que é a fossa pterigóidea, que já, recapitulando, ela é uma origem do músculo pterigóide medial. Ação do músculo pterigolateral, protrusão da mandíbula, quando eu faço contração bilateral dos dois. Lateralidade mandibular, quando eu faço contração unilateral. A mandíbula sempre vai deslocar para o lado contralateral ao músculo que se contrai, ou seja, se eu contrair somente o pterigolateral do lado direito, a minha mandíbula vai ser deslocada para o lado esquerdo e vice-versa. Ela também tem uma função de estabilização do disco da ATM. A cabeça superior faz com que o disco acompanhe o movimento da cabeça da mandíbula nos movimentos mandibulares, principalmente de abertura máxima e de deslizamento, lateralidade e protrusão. Então, aqui os movimentos vinculados ao pterigóide lateral. Movimento de lateralidade, ó. Então, quando esse paciente está fazendo lateralidade para esse lado, ó, para o lado direito, o músculo que está contraindo é o pterolateral do lado esquerdo, ou seja, do outro lado. Ele está aproximando, puxando a mandíbula para frente e para dentro, para o meio. Correlações clínicas dos nossos músculos mastigatórios. Nós podemos apontar ação muscular nas fraturas mandibulares, deslocando ou não deslocando as fraturas, hipertrofia do músculo masseter ou o trismo mandibular. Vou mostrar as 3 correlações clínicas que nós podemos encontrar na clínica vinculadas a esses músculos. Tem mais, essas são 3 que eu trago nesta aula. Então, elas podem relacionar-se com as fraturas mandibulares. Uma fratura mandibular pode ser favorável ou desfavorável. As favoráveis é quando o músculo não faz o desalinhamento da fratura. Por exemplo, se a linha de fratura
for convergente à fibra muscular do masseter, fratura de corpo mandibular aqui no caso, for convergente, ela acaba fazendo uma fratura favorável. Por quê? Porque não vai fazer o desalinhamento da fratura, porque a força do masseter puxando para cima aqui, tensionando a região de ângulo mandibular, não vai deslocar. Por quê? Porque o sentido da linha da fratura é convergente com o sentido da fibra muscular. O que não acontece nesse outro caso aqui, no caso da desfavorável aqui do lado direito. Observe que o sentido da fratura é o mesmo sentido da fibra muscular. Então a fibra vai deslocar a fratura e vai transformar a fratura numa fratura desfavorável. O que isso me norteia? Me norteia para que fraturas favoráveis eu posso tratar de modo mais simples, de modo geral, quando eu comparo com as fraturas desfavoráveis. Fraturas desfavoráveis eu preciso ter um padrão de fixação mais estável ou com mais precisão para que eu possa garantir que no pós-operatório essa fratura não desloque. Então aqui nós temos uma fratura desfavorável nesse paciente. Ó. Fratura de corpo mandibular, eu consigo ver aqui numa tomografia em corte axial que a fratura está bem deslocada. Ó. E se você observar na oclusão do meu paciente, os dentes posteriores estão batendo antes que os dentes anteriores. Ó. Isso quer dizer claramente que a fratura está deslocada. Então foi feito um acesso por intraoral, fixado com placas bioabsorvíveis nesse caso, para a realização da cirurgia. Aqui o pós-operatório imediato. Acabou a cirurgia agora, observando a oclusão do paciente restabelecida. Esse paciente havia sido atropelado por uma moto. Paciente pediátrico. Usou as placas bioabsorvíveis para se evitar ter que reabrir o paciente depois de 45 dias, 40 dias, para remover as placas. As bioabsorvíveis, elas reabsorvem completamente. E aqui com reconstrução 3D de acompanhamento de 45 dias, observando que o paciente já está com a mandíbula completamente restabelecida. E aqui já é uma fratura favorável. Observe que o traço de fratura, ela não é paralelo à fibra do masseter. Mas cadê o masseter? Imagine o masseter aqui, ó. Arco zigomático, o ângulo da mandíbula, o sentido dele é esse aqui, ó. Então o sentido da fibra dele é esse aqui, ó. O sentido da fibra. Que não está paralelo ao sentido da fratura. O sentido da fratura é esse aqui, ó. O sentido da fratura, sentido do masseter. São convergentes. Então a fratura aqui é uma fratura mais simples. Foi fixado com uma técnica chamada de técnica de Champy. Também por intraoral, foi feita a cirurgia toda por intraoral. Colocada a fixação aqui na linha oblíqua externa, bastando uma placa na linha oblíqua externa. Ação do pterigóide lateral nas fraturas de colo de mandíbula. Na verdade, de colo do côndilo da mandíbula, de pescoço do côndilo da mandíbula. Sempre com o côndilo fratura, o pterigóide lateral tende a puxar ele para medial. Lembre-se que tem inserção, o pterigóide medial vai ter a origem na região de processo pterigóide, então vai ter a puxar para a região de processo pterigóide. Então esse côndilo tende a ser deslocado para o medial. Pterigóide lateral puxa o côndilo para medial. Então olha aqui, ó, uma tomografia computadorizada de um paciente meu, onde eu consigo ver claramente, ó, a mandíbula puxando o côndilo mandibular para medial. Sendo puxado para medial. E aqui a fratura já restabelecida numa radiografia, ó, numa radiografia posterior anterior, o côndilo em posição. Para quem não está conseguindo ver, aqui é o pescoço do côndilo, ó, já duas placas fixando. E eu consigo ver claramente aqui a região da cabeça da mandíbula ou côndilo mandibular em posição. Hipertrofia do masseter, ela pode ser unilateral ou bilateral, é uma condição benigna de aumento de volume do masseter. E quando ela é unilateral, ela causa assimetria. Quando ela é bilateral, dá um aspecto de cara inchada. Então, esse é um paciente que era um paciente que tinha um aumento de volume significativo, ó, na região de masseter. E ele incomodava-se muito com essa hipertrofia de masseter que ele tinha. Foi realizado um procedimento cirúrgico. Hoje em dia, praticamente não se opta mais por procedimento cirúrgico. Nessa época, eu ainda fazia procedimento cirúrgico para esse tipo de caso. Hoje em dia, a gente faz lança-mão dos botox e diminui a ação da fibra muscular desse músculo e ele acaba atrofiando. Neste caso aqui, nessa época, eu fiz uma cirurgia no osso, removi o osso mandibular da ângulo da mandíbula em L para acomodação do masseter. E aqui o masseter dele no pós-operatório. Então, diminuição de volume do masseter. O masseter fica aparentemente com menos volume. Tira um aspecto de rosto quadrangular desse paciente. Um pouco o aspecto de rosto quadrangular. Alterações funcionais da musculatura mandibular, o trismo.
Trismo é a incapacidade de abertura total ou parcial da boca, devido a uma inflamação. E essa inflamação pode ter como origem uma infecção. Toda vida que nós temos infecção, nós temos inflamação em conjunto. A inflamação é a defesa do organismo perante as infecções. É o sistema imunológico atuando. Trauma também vai causar inflamação, então posso ter uma diminuição de abertura de boca vinculada a um trauma. Ou eu posso ter também a disfunção temporomandibular, que quando o paciente tem aquele problema na articulação temporomandibular, tem uma série de problemas na articulação temporomandibular que podem desencadear a disfunção temporomandibular e também vai causar inflamação que vai ter limitação de abertura de boca. Então são as situações clínicas que vão levar a uma diminuição de abertura de boca causadas por inflamação, que pode ser infecção, trauma ou disfunção temporomandibular geralmente. Esse paciente é um paciente com infecção. Esse paciente está infectado na região bucal e está invadindo os espaços faciais, estão sendo invadidos e está causando uma limitação de abertura de boca. Ele não consegue abrir mais do que isso a boca dele. E essa infecção dele, Radamés, invadindo os espaços faciais, faz o quê? Faz com que você tenha limitação de abertura de boca, porque vai parar ou vai não permitir função dos músculos mastigatórios. Lembre dos sinais clássicos da inflamação: dor, calor, rubor e, por último, perda de função. Então aqui acontece a perda de função e vai nos músculos mastigatórios e vai causar uma limitação de abertura de boca. Esses músculos não conseguem mais expandir completamente, relaxar completamente e acaba que eu não consigo mais fazer a abertura de boca total. Então essa era a aula de músculos mastigatórios que eu tinha que dar para vocês. Finalizo com a aula com a grande frase do Frederic Bastiat: o Estado é a grande ficção da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Um grande abraço e bons estudos.